Gente, bom dia. O nosso tema da nossa apresentação hoje é falar sobre o aquecimento global, que é um acontecimento da nossa atualidade que causa grandes consequências para o nosso planeta. Nós vamos explicar as causas, as consequências e como combater esse fenômeno que está atingindo o mundo inteiro. Agradecemos ao Grupo Espalho, e o nosso grupo, o Cleiton, Lucas, a Renata e eu, a gente vai estar falando para vocês aqui sobre todo o que é o aquecimento global, Obrigado ao professor Cristiano Ramos, que veio orientar a gente, coordenadora Graça e a dona Karina que está assistindo, que dá a oportunidade para a gente. Nós estaremos falando no primeiro tópico, o que é o aquecimento global, depois as causas possíveis, as consequências, as evidências, os objetivos climáticos, os possíveis impactos da Amazônia. Depois, o que é efeito estufa, o que é camada de ozônio, o que é o gás carbono e como combatê-lo. Os países que mais emitem o gás carbono, a conclusão e as experiências. Portanto, o que é o aquecimento global? O aquecimento global é o aumento da temperatura do oceano e, como posso dizer, da superfície da Terra. E isso causa muitos efeitos, que podem prejudicar o nosso mundo constantemente. Vamos agora mostrar um vídeo, poder ver, já dá tempo da gente salvar o aparelho para acontecer isso. As causas possíveis. Atividade humana desde o início da era industrial. A atividade humana vem desde o início da era industrial, como por exemplo a poluição dos carros, as atividades nucleares, elas vêm provocando o aumento do efeito estufa, o que pode ser uma contribuição para o aquecimento global. As consequências. O aumento da temperatura global, como a gente já tinha dito, pode aumentar muito a temperatura, pode causar muitas consequências. O aumento da evaporação das águas pode causar a má distribuição, e o aumento das chuvas em determinadas regiões, que pode causar erosão e até, como posso dizer, chuva ácida, que é um caso muito curioso. O aumento do número de mortos, que pode ocorrer mortes, como posso dizer, consequências, prejudicar a economia dos países, por causa da aquecimento climático. E o aumento do nível do mar, furacões, etc. Que como vocês podem ver, pode causar o aumento do nível do mar e submergir algumas regiões litorâneas. O aumento de furacões e, como a gente já dito, o aquecimento. As evidências que estão acontecendo no dia a dia. O aumento da temperatura, mais uma vez como a gente tinha dito, derretimento das geleiras, que é o que causa o aumento do nível do mar. Ele eleva o nível do oceano, do mar, aumenta. Os objetivos até 2011: redução de emissões de gases de efeito estufa e aumento de energia renováveis. A União Europeia tem como objetivo até 2050 aumentar a utilização de energias renováveis, a eficiência das energias e diminuir a redução do gases e emissões de efeito estufa. E isso pode ser um benefício para a gente estar reduzindo o aquecimento global. O aquecimento global possui impacto na Amazônia. Bom, aí é uma questão que está bem perto da gente, que é o aumento das savanas, que por causa da má distribuição das chuvas, alguns lugares podem ficar desertos, secos, porque a chuva não vai, como dizer, ser bem destruída nas regiões. Isso. E as árvores podem desaparecer, as secas nas regiões, e isso causar grandes consequências. Os sistemas podem mudar, invadir os ecossistemas até possibilitar a extinção. Bom, gente, agora eu vou explicar o que é o efeito estufa.
bufa-bufa aumenta o efeito de estufa. Então, gente, o efeito estufa é um fenômeno natural da Terra. Ele mantém a temperatura da Terra em torno de 15 graus Celsius. Sem ele, o planeta estaria coberto por uma intensa camada de gelo e sua temperatura média estaria em torno de menos 18 graus Celsius. O gás carbono forma uma barreira na superfície terrestre que deixa a luz do Sol passar, que é irradiado pela superfície terrestre, ocasionando o aquecimento. O que ocorre no suco de vidro? O vidro deixa a luz do Sol passar, que é refletida pelo Sol e absorvida, e novamente refletida, ocasionando ondas de calor. Essas ondas de calor não atravessam bem o vidro. Consequentemente, aquecem essa estufa, provocando um aquecimento dela. O que acontece no planeta. Por isso esse fenômeno é chamado de efeito estufa, que é o aquecimento da camada gasosa na atmosfera. Que é o que eu expliquei aqui. Aquece o solo e como as ondas de calor não conseguem ultrapassar, elas ficam na atmosfera, aquecendo a temperatura e por isso a temperatura eleva, causando as consequências que o Romulo acabou de explicar. Bom, o que é a camada de oxigênio? De ozônio? A camada de ozônio é a camada protetora da Terra. Ela impede que os raios ultravioletas atingem a superfície. Isso. Por isso ela é importante. E o gás carbono, entre outros gases, fazem com que ela fique cada vez mais fina. E também contribuímos com o gás metano, que é produzido na decomposição da matéria orgânica e na fermentação do intestino de animais como os cupins e ruminantes. E a camada de ozônio também nos protege contra os raios ultravioletas, só que como ela está ficando cada vez mais fina, nós não podemos ficar expostos, por exemplo, das 10 da manhã às 4 da tarde, porque a intensidade dos raios estão muito fortes e é proveniente a gente ter que ficar pegando câncer de pele, outras doenças, e ocasionando fatores ambientais, né, como aquecimento, derretimento das geleiras e entre outros. O gás carbônico está presente em uma pequena quantidade, cerca de 0,033% em volume. O gás carbônico é responsável, ele possui uma capacidade de absorver essas radiações, sendo responsável por 60% do efeito estufa. O gráfico mostra a emissão do gás carbônico ao longo de quase meio século. Ele mostra o aumento da queimada de combustível ao longo dos anos e Processos naturais também. Esse mundo total. Como combater? O plantio de árvore ajuda a purificar o ar, a camada do mundo. E como vocês sabem, as plantas, através do processo de fotossíntese, elas transformam a água mais o gás carbono na transformação solar em glicose, seu próprio alimento, e gás oxigênio, que serve para a nossa respiração. Então elas retiram o gás poluente da atmosfera e nos devolvem o gás oxigênio, que é feito para a nossa respiração. Portanto, as plantas são essenciais. Essenciais. Bom, a diminuição das queimadas. Diminuindo as queimadas, consequentemente, vão diminuir o grande aumento de gás carbônico. A reciclagem também é muito importante, porque evita a degradação ambiental e evita também outros poluentes, né, poluindo águas, as florestas. E no caso de compartilhar o carro com o vizinho, seria mais viável em cidades grandes, como São Paulo, que tem um grande congestionamento de carros. Mas aqui na nossa cidade também podemos fazer isso. Em vez de andar muito de carro e a moto, nós podemos aproveitar e fazer uma caminhada, um exercício físico, andando de bicicleta, patins, skate. Assim, estaremos evitando o aumento do gás carbono e ele trazendo uma atividade física que faz bem pra gente. É uma questão meio difícil, mas a gente poderia ser viável. Realmente. Os Estados Unidos é um país muito desenvolvido, utilizando demonstrações em cidades, aumentando
Como um país urbanizado, gente, a tendência é diminuir as florestas e aumentar a urbanização. Mas aumentando consequentemente as indústrias, que é uma causa muito mais difícil essa. Isso limita muito gás. Inclusive a China, que como tem a maior 2,3 bilhões de pessoas, né, a população maior do mundo, consequentemente emite mais gás de carbono, mata mais a floresta e são um dos maiores emissores de gás de carbono. Por esses e outros N motivos, né? E talvez, consequentemente, atualmente nos Estados Unidos, o maior emissor. Mas devido ao grande crescimento de gente na China, talvez poderá ser no futuro ela maior emissora. Eles citavam até fazer um acordo, mas como isso iria diminuir a produção das indústrias, acabou que não deu muito certo, porque ia cair a produção deles e aí, como são países desenvolvidos, ia atrapalhar. Está tudo visado no lucro. Tudo visado no lucro. Então, o lucro, hoje em dia, infelizmente, é o mais importante para alguns desses países, né? E é uma coisa assim que a gente tem que pensar muito, que o importante mesmo é conservar o nosso planeta e nos conscientizar desse mal. Bom, de conclusão, é isso. O aquecimento global é uma consequência dos nossos maus tratos para com a natureza. E como nós somos o futuro do país, é nosso dever nos conscientizar e tentar resolver esse problema. Pequenas ações podem se tornar grandes resultados. Reciclar o lixo, não desmatar a floresta, não colocar fogo em entulhos, são pequenas ações, mas se transformarão em grandes resultados para as próximas gerações. E não se esqueçam, ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Bom, nós conseguimos isso através da Wikipédia, né? A apostila de química do ano passado, o vídeo foi do WWF, o vídeo do Greenpeace, os vídeos foram retirados do YouTube, se alguém quiser ver, tá? Tivemos as nossas orientações do nosso querido professor Cristiano Ramos, nossa professora de Educação Física, Dona Vânia, professora Natami de Química e Física e a minha professora de Química Orgânica, Daniela Refer. Agora o vídeo, né? O vídeo vai contar. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. Então, gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, pelo senhora, você Cristiano Ramos. E O planeta pede sua ajuda. Só colaboração de cada um de nós, né, como o Renato disse, que temos ações profissionais de grandes resultados. é isso.